Fala pessoal, aqui é o professor Levi de Física e a gente vai trabalhar hoje com vocês um assunto relativo ao segundo ano do ensino médio, né? Que é o início de termologia. Então, a gente vai trabalhar sempre uma teoriazinha, né? E uma apostila de exercícios que vocês receberão para treinar o que vocês aprenderam na aula, beleza? Então, vamos iniciar aqui, tá? Então, a gente começa aqui a introdução à termologia, né, que é um assunto bem legal para estudar, porque tem muita teoria, muita aplicação no cotidiano nosso. É assim? Então, a gente precisa primeiro mostrar alguns conceitos aqui para vocês, como, por exemplo, o conceito de temperatura. Aqui em física, a temperatura ela é dada como o grau de agitação das moléculas de um sistema, né? O grau de agitação das partículas de um corpo, né? Das moléculas, tá? E, assim, a gente vai dizer que o corpo ele tem maior temperatura quando ele possui mais agitação, quando suas moléculas estiverem mais agitadas. No nosso exemplo aqui, nós temos um corpo A e um corpo B. Você percebe aí que as moléculas de A estão vibrando numa maior intensidade. Então, se nós fôssemos comparar a temperatura de A com a temperatura de B, nós diríamos que a maior temperatura aqui, por exemplo, é no corpo A. Tranquilo? Porque eles têm maior agitação. Vamos lá. Já o calor é um outro conceito, né, que as pessoas costumam confundir com temperatura. Calor já é a energia térmica em trânsito que se transfere de um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor, né, de maneira espontânea. Então, aqui eu tenho um corpo A, que está a uma temperatura TA, e um corpo B, que está a uma temperatura TB. Se a temperatura do A for maior do que a temperatura do B, então eu vou dizer que o calor vai fluir de A para B, tá? Enquanto a temperatura de A for maior que a de B, de maneira espontânea, o calor flui de A para B, tá? Que é a energia térmica aí. Até essas temperaturas se igualarem, tudo bem? Tá, então o que vai acontecer? Enquanto houver diferença de temperatura, o calor vai fluir de A para B, até eles atingirem a mesma temperatura, que é quando a gente diz que eles atingiram o equilíbrio térmico, né? Então, nesse momento, vai cessar esse fluxo de calor. Quando as temperaturas se igualarem, a gente vai ter o quê? Os dois corpos em equilíbrio térmico. Aí, não há mais fluxo de calor, tá? Não há mais propagação de calor. Só vai ter propagação de calor enquanto houver a diferença de temperatura entre eles. Beleza, galera? Tudo bem? Tá? Então, a propagação do calor ela está associada a uma diferença de temperatura entre os corpos. Tá? E mais aqui, outra observação, né? Um corpo quente ou um corpo frio, uma sensação térmica associada ao ganho ou perda de calor por uma pessoa, né? Às vezes duas pessoas estão no mesmo ambiente, né? E uma está achando que está frio e a outra não, né? Então, isso é subjetivo, né, galera? Então, por exemplo, eu vou dizer que um objeto está quente, toda vez que ele está quente, né? Qual é a tendência dele, né? Porque ele está recebendo o calor do objeto, tudo bem? E se o objeto estiver frio, né? Ele vai perder calor para o objeto, tudo bem ou não? Tranquilo? Beleza? Você sente frio quando você perde calor para o ambiente e você sente calor quando você recebe calor lentamente do ambiente. Tudo bem? Então, quando eu estou num ambiente que eu digo assim, eu estou com calor, na verdade, eu teria que dizer que eu estou ganhando calor do ambiente. Né? O ambiente está a uma temperatura maior do que eu. Então, eu estou recebendo calor. E quando eu estou sentindo frio, é porque o meu corpo está perdendo calor para o ambiente. Né? Tudo bem? Tranquilo? Isso é o que a gente chama de desconforto térmico. Vamos lá. Aqui é uma experiência, né, que você pode fazer em casa para mostrar que a sensação de quente e frio ela é subjetiva, né? Se o garoto aqui colocar o braço direito na água gelada e o braço esquerdo na água quente, né? O que vai acontecer? Depois ele tirar as duas mãos e colocar numa temperatura morna, numa água morna aqui,
A mão que estava na água fria vai ter uma sensação de quente para a água morna. E a mão que estava na água quente, quando eu coloco na água morna, eu vou ter a sensação de frio. Tudo bem? Mostrando que essa sensação de quente e frio ela é subjetiva. Beleza? Tranquilo? Bom, e o termômetro, professor? O termômetro é um instrumento, evidentemente, para medir a temperatura, né? Para medir a temperatura. Ele pode ser de vários tipos aí, né? Ele pode ser desse aqui, termômetro clínico, né? Com tubo capilar, pode ser aquele de rua, né? Termômetro digital, aqueles grandes que tem na rua. Ele pode ser feito de mercúrio, de álcool, né? Tranquilo? O que temos mais aqui? A lei zero da termodinâmica. O que diz essa lei zero da termodinâmica? Por exemplo, se eu tenho 3 corpos aqui, A, B e C, tá? E eu digo que eu posso afirmar que a temperatura de A é igual à temperatura de B, e eu posso afirmar também que a temperatura de B é igual a de C, então, com certeza, A e C também têm a mesma temperatura, já que A está em equilíbrio térmico com B e o B está em equilíbrio térmico com C, então, com certeza, a temperatura de A e a temperatura de C também são iguais, né? Isso aí é o que a gente chama de lei zero da termodinâmica, beleza? A gente vai falar aqui também um pouquinho aqui sobre as escalas termométricas, né? As escalas termométricas aqui. Às vezes aparece em prova esse tipo de questão aqui. Para a gente definir as escalas, o que a gente faz? A gente coloca os 2 pontos aqui fixos fundamentais, que são o ponto de fusão, que é aqui embaixo, e o ponto de ebulição. Tudo bem? E aí a gente coloca aquelas 3 escalas conhecidas, que é a Celsius, que é usada na maioria dos países, né? A escala Fahrenheit, que é usada em países de língua inglesa, e a escala Kelvin, tudo bem? Que é a escala do sistema internacional. E aí a gente vai marcar uma temperatura comum para os 3 aqui no meio, né? Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit e temperatura em Kelvin. Tudo bem? Fazendo uma álgebrazinha aqui rapidamente, né? Uma proporção aqui, uma razão e proporção, a gente vai chegar finalmente nessas 2 equações aqui à direita, olha lá. Essa primeira, aqui de cima, a gente relaciona a temperatura Celsius com a temperatura Fahrenheit. Tudo bem? Como é que eu transformo de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius? Eu uso essa expressão aqui, que saiu dessa relação toda aqui, que vocês não precisam ficar fazendo. Basta saber essas 2 expressões aqui. Então, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, onde TC é a temperatura em Celsius e TF é a temperatura em Fahrenheit. Beleza? Aqui embaixo, se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, eu vou pegar o valor que eu tenho em Celsius e vou somar com 273. Tudo bem? Então, para transformar de Celsius para Kelvin, basta eu pegar o valor em Celsius e somar com 273. Geralmente, nas questões de termodinâmica e gases perfeitos, a gente usa a temperatura em Kelvin. Então, a gente vai usar mais isso lá nessa área lá. Tudo bem? Beleza? Para variações de temperatura, as fórmulas são bem parecidas, mas não são iguais, tá? Se você perceber no quadro anterior, os pontos fixos do Celsius é 0 e 100, e do Kelvin é 273 e 373, ou seja, eles estão separados aqui, olha lá, por 100 unidades aqui, ó, Celsius e o Kelvin. Então, quando varia 1 grau Celsius, varia 1 Kelvin. Então, a variação de Celsius e Kelvin é a mesma. Já a escala Fahrenheit, os valores extremos aqui do ponto de fusão e o ponto de ebulição estão divididos em 180 partes. Né? Então, quando varia 1 grau Celsius, não varia 1 Fahrenheit, né? Varia 1,8. Então, a variação aqui é diferente entre Celsius e Fahrenheit. Mas, entre Celsius e Kelvin é a mesma. Então, se tiver uma questão onde a gente tenha variação de temperatura, a gente vai usar essas 2 fórmulas ao invés das anteriores lá. Tudo bem? Então, eu vou ter TC sobre 5, delta TC, né, delta C sobre 5, igual a delta F sobre 9. Agora, se a questão for de variação entre Celsius e Kelvin, aí você pode igualar. O valor que tiver de variação em Celsius vai ser o mesmo valor da variação na escala Kelvin. Você vai poder usar isso aí. Tudo bem? Bom, a gente sabe que a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas. Tudo bem? Quanto maior a temperatura, menor a agitação. Então, se nós pensarmos ao contrário, né?
Quanto menor a temperatura, as moléculas vão ficando cada vez mais lentas, né? Então, a 373 Kelvin, que é a temperatura de ebulição da água, que corresponde a 100 graus Celsius, as moléculas têm uma vibração grande. Quando for 273, que é a 0, né, graus Celsius, já tem uma vibração menor. Se a gente for diminuindo aí essa temperatura, você vai perceber que cada vez ela vai passar a vibrar menos, né? A 10 Kelvin, por exemplo, que é uma temperatura extremamente baixa, a vibração das moléculas já é bem pequena. E a 0 Kelvin, que seria a menor temperatura que se poderia chegar, né? Cessaria a agitação. Na verdade, ainda tem uma agitação mínima aí, que a gente chama de energia do ponto zero, tá? Mas aqui a gente vai dizer, teoricamente, que não teria mais agitação, mas na verdade isso não é correto, porque na escala Kelvin, né, o menor valor seria o 0 Kelvin, mas mesmo nessa temperatura, se algum dia se chegar a ela, a gente ainda teria uma energia mínima, uma agitação mínima. Então essa seria a menor agitação das moléculas, beleza? Né? Então, não existe no mundo físico essa temperatura abaixo dessa aí. Só na teoria, inclusive. Até chegar no zero, a gente nunca chegou. Tudo bem? Esse 0 Kelvin, ele corresponde, na verdade, a menos 273 graus Celsius. Beleza? E se for em Fahrenheit, aproximadamente menos 259,4. Beleza? O termômetro de mercúrio, né? Que é usado para medir a temperatura e termômetro caseiro, né? Ele ocorre por causa da dilatação do mercúrio lá dentro desse tubo capilar, né? Quando ele é colocado em contato com o corpo, ele vai atingir a temperatura do corpo, vão entrar em equilíbrio térmico, e o mercúrio lá dentro vai dilatar, até atingir o ponto lá que corresponde à temperatura corporal lá da pessoa. Tudo bem? E aqui alguns elementos aqui do caso do termômetro de mercúrio. Tem um bulbo aqui dentro, né, e um capilar, um fio capilar aqui dentro, tá? E aqui dos dois lados as escalas, por exemplo, nesse aqui tem a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Tudo bem? Tranquilo aí, galera? Então, para começar a nossa aula, foi isso daí. Então, vocês vão receber também, vou enviar para vocês, uma apostila com questões referentes ao que a gente aprendeu aí, né, para a gente começar. E aí, cada semana, vocês vão receber uma aula e uma apostila, né, com os assuntos referentes ao que estava estudando antes da pandemia. Tudo bem, galera? Eu fico por aqui. Um abraço a todos e bons estudos aí. Beleza?